Os ataques contra a infraestrutura foram fortes hoje, mais uma vez. Os ataques ucranianos utilizando HIMARS e outros armamentos que o Ocidente fornece contra o Donbás e contra áreas fronteiriças russas também seguem importantes, seguem fortes, seguem firmes e causando, pelo menos, um dano a nível político e, de alguma forma, exacerbando os ânimos aí nesse contexto. Fato é, e voltando ao principal, que é a visita do Putin a Belarus, ele chegou a Minsk, toda uma recepção, Lukashenko recebeu ele na pista do aeroporto, o presidente Putin entregou flores ao presidente Lukashenko, então uma recepção muito calorosa, e neste encontro foi remarcado, inclusive publicamente nas declarações para a imprensa, que os russos estão na Belarus, as tropas russas estão na Belarus. O presidente Lukashenko também fez uma declaração em relação à disposição de armamento como sistemas S-400, mísseis Iskander, numa situação de prontidão de combate. Então, naturalmente, tudo isso fez com que emergissem as especulações a respeito da possibilidade de que o conflito possa também envolver abertamente a Belarus. Como já há uma suposição anterior que provavelmente com esse reagrupamento, com essa reestruturação, com essa reorganização das tropas russas, mais a mobilização, possa haver um ataque a Kiev, tá? Eu quero dizer para vocês que, dentro desse contexto, tá, é possível que, se esse ataque ocorrer, ele ocorra do território da Belarus. Até pela localização geográfica, Kiev está muito perto de Belarus. Isso deixou o pessoal na OTAN muito preocupado, tá, gente? Vamos subir essa live, vamos dar o like. Vamos dar o like, pessoal, é importante. Tá? Eu, particularmente... Não, Belarus não é na Rússia, é outro país, tá? É outro país, ASA DBX, é outro país, vizinho, fronteiriço, aliado, mas é outro país. Tá? Eu, particularmente, me preocupo com essa possibilidade por situações anteriores, como a própria questão do que havia na fronteira entre Belarus e Polônia no período que antecedeu o início desse conflito em 24 de fevereiro. Tá? Então, quero lembrar a todos que, nesse contexto, tá, nós tivemos ali uma quase que escaramuça entre esses países. Muito do que se especula sobre a possível entrada de Belarus, agora, além da possibilidade de um assédio, de um cerco ou de um assalto à capital ucraniana, também diz respeito à possibilidade de que, a partir do território de Belarus, se estabeleça um corredor para que não haja mais a entrada de armamento pela Polônia. Hoje, em muitas redes, estão sendo especuladas possibilidades, inclusive, de que os russos, a partir dessa reorganização, mobilização e contando com esse adicional em relação ao número de tropas, que também haja uma situação de assalto à Transnistria. Mais uma vez, a especulação sobre a questão do corredor em direção à Transnistria. Já houve especulação em relação a um corredor a Kaliningrado, passando pelos países bálticos, e agora volta com toda a força a questão da possibilidade de uma ação contra a Transnistria. Fato que essa mobilização russa trará uma capacidade de combate, uma capacidade operacional e uma capacidade de assalto aos russos, para que eles possam despender maior energia, nesse caso, em relação à possibilidade de enfrentar as tropas ucranianas, que em alguns cenários, em alguns frontes, são numericamente maiores, e que, contando com o predomínio nos ares, com o predomínio nos mares, contando com toda essa questão do armamento balístico, dos mísseis de cruzeiro, dos mísseis terra-terra, de todo esse know-how tecnológico, mais um dado em relação à questão de tropas que possam aí, no terreno, fazer frente numericamente aos ucranianos, a especulação é muito grande. E a visita do presidente Putin ao Lukashenko, naturalmente, gerou uma especulação na Europa Ocidental. Será que eles foram ali acertar essa situação? E tudo que eles falaram, na realidade, pode ser entendido também como um alerta à OTAN, pode ser entendido também como um alerta às tropas que estão na fronteira ali da Belarus com a Ucrânia, como tanto russas como de Belarus, como tropas que podem promover um assalto no começo do ano, final, últimos dias do ano, contra a capital ucraniana. Esses boatos têm crescido,
O objetivo pode ser a capital ucraniana, mas pode ser Odessa também, pode ser uma ação contra Kharkiv, pode ser uma ação buscando um corredor em relação à Transnistria, tudo isso pode ser verdadeiro. A gente não sabe quantificar numericamente, de maneira precisa, qual é o tamanho dessa mobilização russa. O fato é que os aspectos políticos vão